Capítulo 60. Sem problemas, Klein tentou manter seu tom grave e imutável. Ele apoiou o cotovelo esquerdo no braço da cadeira e sustentou a testa de leve com os dedos, fingindo estar ouvindo com calma. Alger refletiu sobre suas palavras e disse: os Antigonos são uma família antiga. Sua história pode ser rastreada até a época do cataclismo antes da quarta época e está relacionada à segunda ardósia da blasfêmia. A segunda ardósia da blasfêmia? Há uma segunda ardósia da blasfêmia? Quantas? As pupilas de Klein encolheram e ele quase mudou de postura. De acordo com o que o enforcado e a justiça disseram antes, a ardósia da blasfêmia continha os mistérios profundos dos 22 caminhos do divino. Há 2 desses itens importantes, ou até mais. 22 caminhos do divino. Sequências e caminhos. Esses 2 nomes poderiam significar a mesma coisa? Cada caminho de sequência completo leva direto ao trono do divino? Nesse instante, a descrição da segunda ardósia da blasfêmia deu a Klein muitos pensamentos. Ele acreditava que, se não fosse pela espessa névoa branco-acinzentada que o escondia, sua reação emocional provavelmente teria sido descoberta pela senhorita espectadora. Quanto às palavras época do cataclismo, ele não era estranho a esse termo como historiador. Era o nome da terceira época. Após sua recente revisão, Klein até sabia que a terceira época foi separada em 2 eras, a Era Gloriosa e a Era do Cataclismo. Uma segunda ardósia da blasfêmia? Audrey revelou claramente sua ignorância sobre o assunto. Antes de acalmar suas emoções, ela voltou ao seu estado de espectadora. Boa pergunta. Klein elogiou secretamente a senhorita. Justiça. Era uma pergunta inconveniente para ele fazer como o louco. Alger lançou um olhar furtivo para o louco e notou que sua postura permanecia a mesma, e ele não emitia nenhum som. Por isso, ele pensou e respondeu. A primeira ardósia da blasfêmia apareceu na época das trevas, que é a segunda época em que nós, humanos, lutamos para sobreviver sob a proteção dos deuses. A segunda ardósia da blasfêmia apareceu no final da terceira época. Pode-se até dizer que sua aparição simbolizou o fim da época do cataclismo. O conteúdo das 2 ardósias da blasfêmia, 1, é mantido em segredo pelas 7 principais igrejas. Eu só conheço pedaços dela. Eu só sei que elas envolvem os caminhos para a divindade, mas não tenho certeza das diferenças entre elas. A ardósia da blasfêmia que o imperador Roseli viu foi a primeira ou a segunda? Audrey perguntou com curiosidade. Ao ouvir isso, Klein lembrou o que Alger disse sobre os nomes das poções durante a primeira reunião. Ele disse que os nomes das poções de sequência foram derivados da ardósia da blasfêmia. Da mesma forma, o capitão também mencionou que a formação e conclusão do sistema de poções foi graças ao nascimento da ardósia da blasfêmia. Isso indiretamente confirma que os caminhos para a divindade são os caminhos de sequência. Klein respondeu à sua pergunta anterior em silêncio. Então Alger apenas respondeu: a segunda. O brilho nos olhos de Audrey diminuiu e ela voltou ao estado de espectadora. Ela não continuou fazendo perguntas, em vez disso, tudo o que ela fez foi focar o olhar no enforcado. Era óbvio que seu escrutínio deixou Alger desconfortável, mas ele reprimiu as emoções dentro dele. Ele baixou a voz e continuou. Durante a dinastia Solomon na quarta época, embora a família Antigonos fosse considerada uma parte ilustre da aristocracia, eles não fizeram nada muito memorável até apoiarem o estabelecimento do Império Tudor. Eles então ficaram bem no meio do palco do continente norte. Nesse período, Antigonos, Amon, Abraham, Jacob e outros eram nomes ilustres do reino humano. No entanto, após a Guerra dos 4 Soberanos, o imperador de sangue do Império Tudor pereceu.
Eles caíram do topo de seu pedestal e agora são caçados pelos 7 deuses. Não tenho certeza sobre o processo real, mas sei que a família Antígonos foi destruída pelas mãos da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Senhor louco, se você quiser saber mais, receio que você só possa obter as informações da Igreja da Deusa da Noite Eterna ou de algumas organizações secretas antigas. Você sabe a quais poucas me refiro. Eu não sei. Klein assentiu enquanto se sentia amargo por dentro. Ok. A ordem secreta é uma. O capitão e o velho Neil mencionaram a ordem ascética de Moisés. Eu me pergunto se os alquimistas da psicologia contam. Enquanto verificava os candidatos em sua mente, Alger forneceu-lhe as últimas informações. Da mesma forma, não tenho ideia de quais caminhos de sequência a família Antígonos possuía. Há apenas 2 adjetivos que aparecem várias vezes nas descrições da família Antígonos, e esses são estranhos e aterrorizantes. Estranhos e aterrorizantes. Pensando no caderno, no Klein original, em seus colegas de classe e no que aconteceu com a mãe de Rei Bieber, é uma boa descrição. Klein bateu continuamente na borda da longa mesa com a ponta do dedo algumas vezes. Então, ele lentamente começou a falar. Muito bem, estou satisfeito com o pagamento. A razão pela qual ele batia continuamente na longa mesa de leve com os dedos era para enfatizar a ação, para fazer a justiça e o enforcado acreditarem que ele tinha o hábito de bater para esconder o fato de que o mesmo movimento era usado para ativar e desativar sua visão espiritual. O prazer é meu, Alger não disse mais nada. Audrey deu uma olhada no enforcado e depois no louco. Ela sorriu de leve e disse: Então, farei a segunda pergunta. Qual é o nome da poção subsequente para espectador? Onde posso encontrar as pistas? Eu também gostaria de perguntar diretamente, mas isso levaria a outros problemas. Klein não falou, mas lançou seu olhar para o enforcado. Alger permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Vou responder a pergunta de graça porque eu a guiei por este caminho. A sequência subsequente para espectador é a sequência 8 telepata. O nome antigo da sequência 7 é analista de psique, mas agora é chamado de psiquiatra. Isso é o que eu descobri de um membro dos alquimistas da psicologia. Eu acho que eles devem ter um grande número de fórmulas de poções para este caminho. Alquimistas da psicologia. A médium espiritual Dali aprovou boa parte da teoria deles, mas o capitão pensava neles como malvados e loucos. Klein ouviu enquanto pensava profundamente. Você sabe o paradeiro daquele membro específico dos alquimistas da psicologia? Perguntou Audrey enquanto seus olhos brilhavam de alegria. Seja telepata ou psiquiatra, ambos os nomes apelavam para sua estética. Alger deu uma risada rara. Eu sei, ele está imerso nos mares ao redor da ilha Sônia. Eu o afundei com minhas próprias mãos. Se você quiser procurar os alquimistas da psicologia, devo me desculpar, pois cortei as pistas. Ele não estava preocupado que a justiça encontrasse sua identidade por meio de sua descrição, pois ele fez isso sozinho, longe dos olhos do público. Afundou. Audrey não sabia como responder ou que expressão usar. Ela respirou fundo e de repente falhou em manter seu estado de espectadora. Ela perguntou com timidez. A terceira pergunta. Se, e estou dizendo se, um animal normal bebesse uma poção de sequência 9, o que aconteceria? Que tipo de pergunta é essa? Klein bateu de forma discreta na glabela com o dedo que apoiava a testa. Logo, ele viu as mudanças de cor e notou que as emoções de Audrey se tornaram frenéticas, nervosas e um pouco envergonhadas. Ela poderia ter feito algo tão estúpido? Klein ficou surpreso, mas não estranhou. Após as 2 últimas reuniões, ele estava certo de que a senhorita Justiça era uma cabeça de vento.
O enforcado, Alger, também estava obviamente pasmo. Ele demorou a responder. Os animais normais não têm o cérebro dos humanos. Eles não são capazes de aprender cogitação em tempo hábil. Portanto, provavelmente leva à morte imediata ou a um colapso em um monstro. No entanto, se sobreviverem à ingestão inicial da poção, devem se tornar uma criatura extraordinária. Se a poção tiver a capacidade de aumentar a inteligência deles, eles podem até ficar mais espertos. Tudo bem. Audrey deu um suspiro silencioso e acenou com a cabeça enquanto dizia com um tom relaxado: não tenho outras perguntas. Alger considerou por um momento e não mencionou assuntos relacionados à Ordem Aurora ou ao ouvinte. Da mesma forma, ele balançou a cabeça e disse: nem eu. Eu tenho algo. Klein não mudou sua postura, mas disse com um sorriso: isso exigirá a cooperação de vocês. Ele ainda não tinha desligado sua visão espiritual e viu de imediato que o enforcado estava mostrando sinais de nervosismo, enquanto a senhorita Justiça era muito simplória para mostrar medo ou cautela. Antes que pudessem responder, Klein os confortou. Não se preocupem. É banal. Se for bem-sucedido, será benéfico para vocês, então não pagarei uma remuneração extra. Vá em frente. Audrey entrou no estado de espectadora por instinto, mas não conseguia ver através da espessa névoa cinza que engolfava o louco. Como quiser, Alger respondeu, firmando-se. Klein moveu os dedos e sorriu quando disse: há um tempo atrás, eu disse que faríamos alguns experimentos para permitir que vocês pedissem uma licença. Dessa forma, vocês não precisarão se preocupar se tiverem que estar em algum lugar inapropriado em uma tarde de segunda-feira. Esse é o nosso desejo. Audrey soltou as sobrancelhas bem unidas. Alger pensou e disse: o que você precisa que façamos? Vocês podem experimentar um pouco de magia ritualística durante seu tempo livre. Não precisa ser muito formal. Desde que vocês estejam em um ambiente que não será perturbado. Coloquem 4 velas novas em um altar, posicionadas em 4 cantos respectivamente. É melhor que sejam velas com cheiro de sândalo. Arranjem um pão branco perto da vela no canto superior esquerdo, uma tigela de macarrão feina potter perto da vela no canto superior direito, paeja perto da vela no canto inferior esquerdo, e uma torta desi perto da vela no canto inferior direito. Usem uma faca de prata para fazer um ambiente espiritual selado. Klein descreveu sua versão modificada do ritual de aumento da sorte e ensinou a senhorita Justiça a criar um ambiente espiritual de graça. Para ser franco, como o ritual era direcionado a ele mesmo, Klein acreditava que a parte anterior, que pretendia atrair o interesse de uma entidade, poderia ser omitida por completo. No entanto, ele ainda trabalhou duro para fazer o procedimento parecer importante. Claro, isso não estava de acordo com o que o velho Neil ensinava sobre os deuses serem o segundo e nós mesmos sermos o terceiro. Misturem flores da lua, menta dourada, flores do sono, cidra com dedos e jara. Depois destilem. Extraíam o óleo essencial e despejem uma gota em cada vela. Audrey ouviu com grande interesse enquanto registrava tudo o que ele dizia. Quando terminou, ela perguntou: e o encantamento? Senhor louco, qual é o encantamento correspondente? Alger também parou de escrever com a caneta tinteiro na mão. Ele virou a cabeça para olhar para o louco. Klein, que estava imerso na névoa cinza, bateu de leve com o dedo na borda da longa mesa e disse de forma calma e monótona em Hermes: o louco que não pertence a esta era, você é o governante misterioso acima da névoa cinza, você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Notas. 1. Uma explicação aqui, não sei se isso é considerado spoiler ou não, mas seguinte: ardósia é um tipo de pedra,
Então o que KRLS seria pedra da blasfêmia? Bem, outras opções de tradução foram tábua, quadro negro e registro, mas escolhi ardósia porque é mais legal, e por motivos futuros também. Mas enfim, a ardósia da blasfêmia tem registrado nela os 22 caminhos do divino, é isso, acho que não tem spoiler. Ponto.